Boa noite, eu sou a Tatiana, organizadora do webinar Mulheres na Emergência, e vim apresentar para vocês o nosso segundo dia do evento. Então, hoje vai ser o mesmo esquema que foi ontem, a gente vai ter duas aulas. Ao final de cada aula, a gente vai ter as perguntinhas, vamos conversar um pouquinho com as nossas palestrantes e vamos ter a palavra-chave. Então, para perguntas sobre as aulas, eu já deixei aberto lá no link do Instagram uma caixinha de perguntas. Vocês podem digitar lá, que depois no final da aula eu vou ler todas elas. E para relembrar vocês como vai funcionar a presença e o certificado. No final de cada bloco vão ser escolhidas duas palavras, né? Uma no final de cada bloco. E vocês têm que anotar essas duas palavras lá no Forms do Instagram. Essas palavras elas não vão estar escritas em lugar nenhum. Elas vão ser ditas aqui durante o evento. E aí vocês anotam e colocam lá depois. O Forms ele vai ficar aberto por só 1 hora. Então, assim que terminar o evento, gente, corre lá e preenche, porque depois que fechou não tem como abrir de novo. Não, a gente não pode fazer nada. Então, corre lá e preenche já para não perder a presença. Nossa primeira aula de hoje vai ser sobre PCR no pré-hospitalar, com a doutora Lauane Aguiar. Ela é médica pela Universidade Federal de Ouro Preto e plantonista do SAMU de Governador Valadares, em Minas Gerais. Quando você quiser, doutora, pode começar. Tá, pode começar. Boa noite, meu nome é Lawane, né, como a Tatiana disse. Eu sou plantonista no SAMU, sou médica formada pela Universidade Federal de Ouro Preto. Primeiro, agradecer a oportunidade, o convite de vocês. É um enorme prazer estar aqui para essa conversa e para falar de um tema que, para mim, é da minha rotina, do meu cotidiano e que tem uma grande importância. Então, primeiro, eu percebi que as turmas são heterogêneas, né? Tem pessoas aqui de vários cursos, e por isso eu decidi falar de uma forma que seja compreensível e fácil para todo mundo. E eu estou disponibilizando aqui o meu e-mail, né, para aquelas pessoas que já entendem um pouco mais de suporte avançado, que queiram discutir coisas que não vão ser faladas aqui, como administração de drogas, análise de ritmo. Então, estou deixando o e-mail aqui para vocês. E aí, gente, toda vez que a gente vai falar, né, da parada cardiorrespiratória, a gente se baseia em diretrizes e protocolos de alguns órgãos. O primeiro é a American Heart Association. Ela traz para a gente diretrizes, na verdade, ela trazia antes de 5 em 5 anos. Em 2005 foi assim, em 2010 foi assim, em 2015 foi assim. Agora, ela começou a trazer atualizações com intervalo de tempo menor, e isso tem sido muito mais interessante, né? Porque nos atualiza, a gente não tem que mais esperar 5 anos para ter uma próxima atualização. A Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Abramed, né, Associação Brasileira de Medicina de Emergência, também traz muitos protocolos, diretrizes, de forma que alinhem a conduta dos profissionais de saúde. Porque não é interessante, numa parada cardiorrespiratória, que cada médico tenha uma atitude da forma como ele pensa. É importante que isso seja alinhado, e por isso mesmo que existem esses protocolos e essas diretrizes. A primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui sobre a parada cardiorrespiratória é a definição, porque esse nome, ele traz um entendimento errado para a gente. A gente tende a pensar que na parada cardiorrespiratória sempre o coração está parado e que não há um movimento respiratório. E isso é errado de dizer. Por quê? Algumas situações em que o coração ele tem batimento, ele está em funcionamento, às vezes até com um ritmo, né? Em algumas situações também na respiração, a gente tem uma respiração superficial ali. Só que o que acontece na parada cardiorrespiratória, esses batimentos eles não são suficientes para gerar um pulso central e para perfundir órgãos nobres. Então, a primeira coisa é a gente entender o que é uma parada cardiorrespiratória, não necessariamente está tudo parado. E a segunda coisa é entender que a parada cardiorrespiratória ela é um evento final da vida de toda pessoa. Então, é importante, por que é importante a gente entender? Para a gente saber quando isso está acontecendo, porque é
realmente um evento final ali daquela pessoa, e quando aconteceu de forma súbita, e isso vai exigir todos os esforços, né, do socorrista, seja ele leigo ou seja ele um profissional de saúde, para que aquela pessoa ela tenha o retorno da circulação espontânea, para que ela tenha retorno, né, à vida. Aqui eu trouxe para vocês alguns dados, uma epidemiologia. O que acontece? No Brasil, nós temos pouquíssimos estudos, os dados são escassos, a gente quase não sabe muita coisa. Essa tabelinha, ela é dos Estados Unidos e ela faz uma comparação da probabilidade de sobrevivência numa parada extra-hospitalar e intra-hospitalar. E olha só que interessante. Em 2015, a probabilidade de sobrevivência numa PCR extra-hospitalar foi de 10,6%, enquanto que intra-hospitalar de 25,5%. Ou seja, tem uma diferença considerável, né? A gente percebe por esse estudo que uma parada cardiorrespiratória fora do ambiente hospitalar existe uma probabilidade de sobrevida menor nesse paciente. Em 2013, a Sociedade Brasileira de Cardiologia falou que no Brasil nós temos mais ou menos 200 mil PCRs ao ano, sendo metade dentro do hospital e metade fora. Mas ainda assim, né, os dados são bem ruins. Aqui foi num evento da Abramed em 2018. Eles trouxeram esses dados, que foi super interessante, que fala o seguinte: numa parada cardiorrespiratória no ambiente extra-hospitalar, 40% dos pacientes não chegam ao hospital. Esses pacientes que eles sofrem essa parada cardiorrespiratória fora do ambiente hospitalar, 10% só vai receber alta. E em um ano, somente 7% vão estar vivos. Ou seja, quando o paciente tem uma PCR fora do hospital, depois de um ano, 93% desses pacientes não vão estar vivos. Isso é catastrófico. Isso é um dado assim alarmante. E mais uma vez traz a importância desse tema, porque a gente sabe que é possível mudar esses dados. A gente consegue mudar, melhorar a sobrevida desses pacientes quando a gente faz passos simples, que são coisas que eu vou ensinar aqui nessa aula. Bom, então vamos lá. Numa parada cardiorrespiratória no ambiente extra-hospitalar, a gente tem 4 passos iniciais. Primeira coisa é reconhecimento. Não tem como você fazer nada se você não sabe reconhecer uma PCR. Segundo passo, pedir ajuda. É muito difícil fazer um tratamento ou fazer uma RCP sozinho. E se você não pedir ajuda, você vai ficar lá o resto da vida fazendo aquela massagem cardíaca, por exemplo. O terceiro passo, né, é a RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar. E o quarto passo é o DEA, que é o desfibrilador externo automático. Não sei se vocês, né, que estão assistindo são familiarizados com o DEA, mas eu vou explicar direitinho como que a gente faz o uso. A ressuscitação cardiopulmonar, que é a RCP, também não sei se vocês, né, já ouviram falar, se vocês têm conhecimento para fazer, mas também vou explicar direitinho, passo a passo. Então, a gente vai trabalhar com esses 4 passos: reconhecimento, ajuda, RCP e DEA. Então, a primeira coisa, para você confirmar uma PCR, você tem que suspeitar. O primeiro passo é suspeitar. E aí, como que a gente suspeita de uma PCR? A gente suspeita quando a gente vê o paciente inconsciente num lugar ou numa situação em que ele não deveria estar. Por exemplo, viu meu pai deitado, aparentemente inconsciente, na cama dele, 10 horas da noite. Eu vou suspeitar de uma PCR? Não. Porém, se eu vi uma pessoa numa estação, né, no metrô, numa rodoviária, no shopping, caída, aparentemente inconsciente, a primeira coisa que tem que passar pela cabeça de vocês é: será que esse paciente tem PCR? Então, a gente suspeita quando a gente vê um paciente inconsciente num lugar ou numa situação em que ele não deveria estar.
E aí, quando você suspeita, então, o próximo passo é você confirmar. Então, o próximo passo é você confirmar. E aí, para você confirmar, você precisa fazer uma avaliação inicial. E aí está um grande diferencial entre um atendimento no ambiente intra-hospitalar e no ambiente extra-hospitalar. Porque antes de você avaliar o paciente, a primeira coisa é: o lugar é seguro? Se o local não é seguro, você não faz a avaliação inicial do paciente. Por que você não faz? Porque você, com a boa vontade, tentando ajudar um paciente, você pode se tornar uma segunda vítima. Como seriam exemplos disso? Por exemplo, o paciente, suspeitei, ele está inconsciente, está numa rodovia, movimentação grande de carros. Ali, ao me aproximar, eu posso ser atropelado, por exemplo, e me tornar uma segunda vítima. Ou o paciente está inconsciente, mas foi uma briga, o agressor está ali do lado. Então, pode ser que ao me ver, né, ao agressor, ao ver eu me aproximar daquele paciente, ele pode me agredir também, e aí, mais uma vez, eu me tornaria uma segunda vítima. Então, o primeiro passo é a segurança do local. Se o local não está seguro, você não vai fazer a avaliação inicial do paciente até que o local esteja seguro. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Muitas pessoas tentando ajudar se tornam pacientes. Então, ótimo. Suspeitei, o lugar está seguro, avaliei a segurança do local, então eu vou confirmar. Agora sim, como eu vou confirmar se meu paciente está ou não em parada cardiorrespiratória? A primeira coisa da avaliação inicial é a responsividade do paciente. Vai chegar perto, vai encostar nele e falar assim: ô, senhor, senhora, senhora, chama. E aí, se esse paciente respondeu, pronto, ele não está em PCS, já descartou. Se ele não respondeu, aí sim, você vai ter que prosseguir com a sua avaliação para reconhecer e confirmar se realmente ele está numa parada cardiorrespiratória. Nesse momento, quando o paciente não responde, se tem outras pessoas no local, você já pode passar para o segundo passo, que é pedir ajuda. Então, aqui, o paciente não responde, tem mais gente perto de mim. Então, eu já vou designar funções, eu vou falar: você liga para o 92, você traz ideia. Ou, às vezes, pode ser o 93, a depender da situação, né, do paciente. Então, se eu estou sozinho, aí é interessante que eu volte aqui e termine o meu reconhecimento. Por que, se eu estou sozinho, é importante eu fazer os passos do reconhecimento primeiro, que é avaliar a respiração e checar o pulso? Porque se eu estou sozinho, quem vai ter que pedir ajuda sou eu. Aí eu vou ligar para o SAMU. Quando você ligar para o SAMU, o médico que está lá regulando a ligação, ele vai falar com você assim: o paciente não está respondendo. Ele vai te falar assim: o paciente respira? O paciente tem pulso? Ele já vai te perguntar isso. Então, se você já tem essa resposta pronta para ele, você está sozinho, então é mais interessante que você já faça o reconhecimento primeiro. Mas se tem mais gente no local, se o paciente não está respondendo, já fala para o pessoal: liga para o 92, você traz ideia. Então tá, você tinha mais gente no local, né? Pediu ajuda, então você vai terminar de fazer o seu reconhecimento. O paciente primeiro ele não responde, certo? E aí então você vai fazer a outra parte, que é ver se ele respira e ver se ele tem pulso. Você vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Como? O pulso que a gente checa é o pulso central, pulso carotídeo. Você vai colocar aqui seus dois dedos entre a região lateral da cartilagem tireoide e a borda anterior do esternocleidomastoide e vai fazer uma leve pressão. E aí você vai sentir o pulso carotídeo. Vocês podem fazer muito, podem treinar em vocês, em outras pessoas. Estudos já mostram que profissionais de saúde e socorristas leigos têm dificuldade em identificar pulso central. Não é uma coisa tão simples. Quanto mais você faz, melhor você fica. E o segundo passo é ver se esse paciente está respirando. Ao mesmo tempo, como você vê se o paciente está respirando? Olha para o tórax desse paciente e vê se tem movimento, se sobe e desce. Quando a gente respira, o tórax sobe e desce.
Então, você vai olhar para o tórax desse paciente e ver se está movimentando. Quanto tempo você tem para fazer isso? Entre 5 e 10 segundos. Você vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo, pulso, respiração, e vai demorar no mínimo 5 e no máximo 10 segundos para concluir se esse paciente tem ou não pulso, se ele respira ou não. No caso do paciente não respirar, ele pode sim ter um movimento respiratório que a gente chama de gasping. É uma respiração curta, superficial e agônica. É como eu disse para vocês, não tem uma parada do movimento respiratório, mas essa respiração ela é tão superficial que ela não é suficiente para oxigenar tecidos e perfundir órgãos nobres. Então, é considerado sim que esse paciente está em parada respiratória. Então, ótimo, você identificou, reconheceu, o meu paciente não responde, eu já pedi ajuda, ele não tem pulso e ele não respira. Qual é a terceira coisa? Né? Eu já reconheci, ele está em PCR e eu já pedi ajuda. É a ressuscitação cardiopulmonar. Esse é o terceiro passo. A ressuscitação cardiopulmonar, ela é dividida entre compressões torácicas e ventilações. Aqui eu vou falar com vocês das duas coisas, das compressões torácicas e das ventilações. Sem dúvida nenhuma, as compressões torácicas são muito mais importantes e aumentam muito mais a taxa de sobrevida do paciente. Por isso é importante que você saiba como fazer. E aí os 4 passos para a compressão torácica é a técnica, a profundidade, a velocidade e o retorno completo do tórax. Técnica? Como assim a técnica? Como que você vai fazer? Você vai se ajoelhar do lado do paciente, vai afastar um pouquinho o joelho, de forma que você fique confortável, vai colocar a sua região, a região hipotenar, que é essa região aqui, no terço inferior do externo do paciente. Assim que você fizer isso, você vai entrelaçar os dedos. E por que você vai entrelaçar os dedos? Porque a gente não faz massagem cardíaca com os dedos. A gente faz com essa região. Então, é importante que você faça isso. Você vai esticar os cotovelos. Eu já vi muita gente fazendo a massagem com o cotovelo dobrado. Isso não é interessante, por quê? Porque a força da ressuscitação, da compressão torácica, ela não vem do seu braço, você não precisa ser forte, ela vem do seu tronco. É o seu tronco que pesa em cima do paciente na hora de fazer a massagem. Dessa forma, você consegue fazer por um tempo muito maior e não se cansar tanto, quanto se você fosse fazer com a força do braço. Aqui você cansaria muito mais rápido. Então, a técnica é essa. A profundidade. A American Heart Association fala para você fazer a compressão em no mínimo 5 centímetros e no máximo 6. Isso parece ser muito complexo, né? Mas peraí, como é que eu vou saber se eu estou fazendo a compressão entre 5 e 6 centímetros? Bom, quando vocês fizerem treinamentos práticos, vocês vão ver que existem uns aparelhos que é acoplado ao manequim, e aí enquanto a gente faz a massagem, o aparelho está lá mostrando se a gente está fazendo certo ou se está fazendo errado. Então ele mostra direitinho e aí você entende mais ou menos como que funciona a profundidade. Mas não se preocupe, mesmo que você não saiba fazer na profundidade entre 5 e 6 centímetros, né, da forma ideal, ainda assim existe alta evidência de que a compressão torácica, né, aumenta a sobrevida do paciente. A terceira coisa é a velocidade, né? Então, eu já sei como fazer, entendi mais ou menos a profundidade, mas como que eu vou fazer? Que ritmo eu vou fazer? A velocidade, ela é de 100 a 120 compressões por minuto. Aqui tem uma dica muito legal. Por quê? Tem uma musiquinha que ajuda muito, ela fica presa na cabeça da gente e ela ajuda muito na hora de fazer a massagem cardíaca. Porque aí você consegue ter uma noção se você está fazendo muito rápido ou se está fazendo muito devagar. Vou colocar aqui para vocês.
Então, depois vocês podem colocar a musiquinha, imitar as compressões, que vocês vão ver que ela é muito boa e ajuda muito na velocidade que vai dar certo. A quarta e última coisa é o retorno completo do tórax. O que é retorno completo do tórax? Quando eu estou fazendo a compressão, eu estou comprimindo, apertando. Se eu estou apertando, eu preciso deixar esse tórax voltar para o lugar antes de comprimir de novo. Por quê? Porque se eu estou fazendo uma massagem, eu que estou fazendo aquele batimento cardíaco. Toda vez que eu faço a compressão, eu estou fazendo a sístole. Toda vez que eu tiro o braço, eu estou fazendo a diástole. Então, para eu comprimir de novo, eu tenho que deixar esse coração encher de sangue para ter uma diástole completa. Então, é muito importante isso. Então, esses são os 4 passos da compressão torácica: a técnica, a profundidade, a velocidade e o retorno completo do tórax. Esses 4 passos, eles são fundamentais. Bom, a outra parte da RCP são as ventilações. Essa parte aqui, para socorristas leigos, né, para uma pessoa que não tem experiência com ventilação, ela pode não ser feita. Por quê? Porque os estudos mostram que pacientes que receberam apenas compressões torácicas tiveram sobrevida aumentada em relação àqueles pacientes que não receberam nada. E o que acontece? Quando a gente tem uma PCR em um ambiente extra-hospitalar, as pessoas elas têm receio de fazer a ventilação. Por quê? Muitas vezes elas não têm uma máscara de bolso para poder usar como mecanismo de barreira. Elas não querem fazer ventilação boca a boca, e realmente não se tem recomendação hoje de fazer ventilação boca a boca. Então, muita gente vai optar por não fazer as ventilações. E tudo bem, se você optar por não fazer as ventilações, você vai fazer apenas as compressões, né? Seguindo aqueles 4 passos lá da técnica, profundidade, velocidade e retorno do tórax. E vai fazer as compressões sem parar, até que chegue o DEA, até que chegue o suporte avançado. Se você optar por fazer as ventilações, aí as coisas mudam. Por quê? Porque aí você vai fazer 30 compressões e 2 ventilações. Né? Então, eu tenho uma máscara de bolso, eu quero fazer as ventilações, tudo bem. Então, como se faz a ventilação? Você faz, né, a anteriorização da mandíbula do paciente, eleva o queixo, abre a via aérea, aí você vai colocar a máscara e vai fazer a ventilação. Você tem de 5 a 10 segundos para fazer essas 2 ventilações. Falei que são 30 compressões, 2 ventilações. Então, esse período que você vai fazer a ventilação, você vai usar de 5 a 10 segundos. Por quê? Se eu ficar mais de 10 segundos sem comprimir, sem fazer as compressões torácicas, eu estou prejudicando esse paciente. O que mantém a vida são as compressões, porque muitas vezes, quando uma pessoa para, ela entra numa PCR, o sangue dela, ele ainda está oxigenado, ele ainda consegue ficar um tempo suficiente ali sem oxigênio, perfundindo órgãos nobres. Mas ela precisa das compressões torácicas para poder manter a vida. Sem as compressões, ela não consegue. Então, nesse caso, as compressões elas são muito mais importantes e não é interessante que você fique mais de 10 segundos sem fazer as compressões para poder tentar ventilar o paciente. Aqui eu coloquei do lado também, né, que é a bolsa válvula máscara. Não sei se vocês já usaram, conhecem, estão familiarizados, que é o Ambu. É um dispositivo que a gente usa, né? Não é uma via aérea avançada. A gente conecta ele no oxigênio a 100% para oferecer o máximo possível de oxigênio para esse paciente. E a gente utiliza ele muito nos ambientes de PCR extra-hospitalar. Vou explicar um pouquinho para vocês que, na grande maioria das vezes, né, a intubação orotraqueal não é a prioridade dentro do ambiente dentro da PCR extra-hospitalar, por causa do ritmo de parada. Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês. Mas essas são as 2 coisas da RCP: compressão torácica e ventilação. É interessante que se troque o socorrista a cada 2 minutos. A gente fala que um ciclo tem 2 minutos.
porque a gente sabe que o socorrista ele entra em exaustão. É muito cansativo, é muito difícil fazer a massagem cardíaca por muito tempo. E a gente pede para poder trocar, porque a eficácia dessas compressões diminui. A pessoa ela vai ficando cansada mesmo. E aí, se ela estava comprimindo muito bem no início, vai dando tempo, ela já não está mais com aquela eficácia, não está mais com aquela força. E aí, a gente pede para poder trocar. Então, o quarto passo é o desfibrilador externo automático, ou DEA. Bom, aqui eu coloquei 3 tipos de desfibriladores, né? Esse primeiro é o DEA mesmo, é o automático. Os outros 2 são manuais, um é monofásico e um é bifásico, mas só para vocês verem, né? Os tipos de desfibriladores, né? Para vocês terem uma ideia. Mas é interessante aí o que tenha um DEA. Já existem alguns projetos de lei que falam sobre a implementação do DEA em lugares com alta circulação de pessoas. Por que é tão importante assim a gente ter um DEA? Porque a gente sabe que a grande maioria das paradas cardiorrespiratórias fora do hospital são em ritmos chocáveis. O tratamento é o choque. Então, na grande maioria das pessoas que têm a PCR lá fora, né, que não estão dentro do hospital, o choque, quando ele é administrado de forma rápida, ele tem uma capacidade absurda de salvar vidas. Quando um coração ele para, né, no ambiente extra-hospitalar, nos primeiros 3 a 5 minutos, se ele estiver parado ali no ritmo de choque, esse coração ele é muito suscetível ao choque. Então, a chance de você chocar e ele retomar o ritmo sinusal é muito grande. Então, é importante que se tenha um DEA. A gente sabe que não é a realidade brasileira, né? Quase não tem disponível, mas é importante que a gente crie a cultura, né, de pedir por um DEA, porque talvez no futuro, quando a gente tiver um, a gente já se habituou a pedir. Bom, aqui então é um DEA, né? Só explicando rapidamente para vocês como funciona. Talvez muitos de vocês não ouviram falar, né? Ou alguma coisa do tipo. Mas é um equipamento super simples que qualquer pessoa tem condições de usar. Você, assim que chegar um DEA, você pega ele, tem as pás. Lá ensina direitinho onde coloca, na região infraclavicular direita e na região inframamária esquerda. Conecta as pás no equipamento e aperta o botão de ligar. A partir disso, o equipamento faz tudo sozinho. Ele consegue analisar o ritmo, ele consegue falar se o ritmo é chocável ou não. E aí a única coisa que você vai fazer é administrar o choque, apertar um botão, afastar todo mundo e apertar um botão. Então são passos muito simples que qualquer pessoa que não tem conhecimento na área de saúde consegue fazer. Bom, aqui eu coloquei para vocês os ritmos de PCR. Não é o intuito da aula que vocês aprendam a fazer a análise de ritmo. Quem quiser até discutir um pouco sobre isso, né? Disponibilizei meu e-mail, mas é uma coisa mais avançada. É só para dar uma pincelada para vocês entenderem. Numa parada cardiorrespiratória, nós temos 4 tipos de ritmo. São eles a sistolia, a atividade elétrica sem impulso, a taquicardia ventricular sem pulso e a fibrilação ventricular. Desses 4 ritmos, 2, o tratamento é o choque. Os 2 ritmos que o tratamento é o choque são taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular. É muito importante dar uma pincelada e ter uma noção disso, pelo que eu falei com vocês. A grande maioria das pessoas que têm um PCR fora do hospital, elas param em ritmos chocáveis, ou seja, tem tratamento. É importante, então, que um desfibrilador, né, seja ele um DEA ou seja ele um desfibrilador manual, chegue rápido para essa pessoa, porque se chegar rápido, a gente consegue fazer a reversão. E aí, depois que o serviço médico de urgência chega, né, é feito o atendimento avançado, né? A decisão por
por uma via aérea avançada ou não, as drogas que vão ser utilizadas. E aí a gente sempre percebe que existe aquela questão. E aí, a gente transporta ou não transporta um paciente em parada cardiorrespiratória? Muitas vezes os familiares estão apavorados, todo mundo está falando, leva para o hospital, leva para o hospital. E aí a recomendação é de não se fazer o transporte do paciente quando ele está em parada cardiorrespiratória. Primeira coisa que você tem que fazer é resolver aquela parada, é fazer o paciente ter o retorno da circulação espontânea. Quando aquele paciente tem um retorno da circulação espontânea, aí sim é o momento, né, dos cuidados pós-PCR, que também caberia uma aula só disso, e de transportar esse paciente, então, para os cuidados, né, de uma UTI, para poder tratar as causas de base que levaram esse paciente a ter uma parada cardiorrespiratória. Mas na grande maioria das vezes, em raríssimos casos, a gente transporta um paciente que esteja em parada cardiorrespiratória. Bom, e aqui, quando a gente encerra, né? Quando que acaba, então? Eu reconheci, eu pedi ajuda, avaliei a segurança do local, iniciei minha RCP, pedi um DEA, e aí quando acaba? Primeiro, pode acabar se o paciente tiver o retorno da circulação espontânea, ou seja, ele acordou, ele mostrou, né, algum movimento, alguma coisa, aí sim a ressuscitação ela para. Ou então, quando a decisão médica é de encerrar os esforços por outros motivos, como, por exemplo, aquele paciente, ele já estava no estado crítico, preparada, ele está há muito tempo parado, foi uma PCR que não foi presenciada, algum familiar chegou, já não sabe há quanto tempo aquele paciente está parado. Outra coisa, a gente sabe que aqueles ritmos que eu falei com vocês, que são os chocáveis, FV, né, fibrilação ventricular e ataque cardíaco ventricular sem pulso, são ritmos que têm prognóstico melhor. Esses ritmos, quando a gente pega um paciente que está em PCR com esse ritmo, a gente sabe que ele tem maior chance de voltar. Quando a gente pega um paciente que ele está em assistolia, né, ou em atividade elétrica sem pulso, onde não é recomendado o choque, esses pacientes eles têm prognósticos mais reservados, é mais difícil dele ter um retorno à circulação espontânea. Então, assim, o tempo também, às vezes você já está lá 1 hora e meia, né, realizando a ressuscitação cardiopulmonar e esse paciente ele não teve retorno da circulação espontânea, isso tudo vai influenciar na decisão médica de encerrar, então, os esforços da ressuscitação. Bom, então esse é o meu último slide. Eu quero concluir dizendo que se você, né, com essa aula, é capaz de reconhecer uma parada cardiorrespiratória, analisando a segurança do local, pedir ajuda e iniciar uma ressuscitação cardiopulmonar, eu já vou ficar extremamente satisfeita. Porque esses 3 passos, apenas esses 3 passos, eles salvam muitas vidas. E a gente sabe que na grande maioria dos lugares, né, nossa realidade, a gente não vai ter ideia. Mas só de você já conseguir realizar esses 3 passos, isso já vai melhorar e muito a chance de sobrevida daquele paciente que teve uma PCR ali presenciada por você. Bom, então é isso. Muito obrigada. Foi um grande prazer de ministrar essa aula aqui. Espero ter acrescentado, né, para o conhecimento e para o crescimento aí de vocês de alguma forma. Tava sem som, voltei. Muito obrigada, doutora, aula maravilhosa. A gente tem 2 perguntinhas. Uma da Carol, que ela está perguntando se no caso da PCR pediátrica, o manejo é o mesmo ou tem alguma diferença? Não, o manejo é diferente. Acho que às vezes até vão ter uma aula da... É a próxima aula, se eu não me engano? Não, não vai ser nesse evento, vai ser num próximo essa. Assim, então,
O manejo da parada cardiorrespiratória na criança é diferente, ele exige uma outra aula também só para isso, né? Posso responder de forma mais detalhada, mas tem diferença nas compressões, nas ventilações, na via aérea, tudo isso tem diferença sim, não é igual. A gente não maneja uma PCR no adulto da mesma forma que a gente faz o manejo numa criança. E depende também se é um neonato, se é uma criança um pouco maior, isso tudo vai ser diferente, mas assim é uma outra aula. Certo. Fica de olho então no Insta, gente, que o próximo evento vai ter essa aula. E Sim, tem... inclusive é importante sim, que vocês tenham também uma noção disso. É bom, né, pra gente já saber diferenciar. E tem mais uma perguntinha da Mariana, que ela quer saber quando ela liga para um 92 e quando ela liga para um 93. Se tem alguma diferença. Então, tem diferença sim. O 93, geralmente ele é acionado quando tem alguma dificuldade em relação à, à segurança do local ou a chegar àquele paciente. Por exemplo, o 193 ele atua muito na segurança. Um paciente ele está preso em ferragens. O 192 ele não vai conseguir atuar enquanto o 93 não chegar. Então, muitas vezes, o SAMU ele trabalha junto com os bombeiros. Às vezes, por exemplo, a gente tem uma ocorrência, não somente na PCR, mas às vezes a gente tem uma ocorrência assim, tinha um paraglider que caiu lá num lugar de difícil acesso. O socorrista, ele nunca vai colocar a sua vida em risco para atender o paciente. A primeira coisa é a segurança do local. Então é aí que o 93 ele entra. Ele proporciona a segurança do local ou ele retira aquele paciente de uma situação, né, que está difícil ali acesso, para que o 192, para que o socorrista ele consiga fazer o atendimento do paciente. Por isso que eu coloquei ali, né, pedir ajuda nem sempre é 192, muitas vezes é 192, 193. Certo. E para finalizar, a gente quer saber um pouquinho de como é ser mulher e trabalhar no SAMU. Bom, eu sou suspeita para falar, eu sou apaixonada pelo trabalho do SAMU. Eu acho que é muito gratificante você saber que você faz diferença ali naqueles primeiros minutos do paciente, né, de um momento crítico. E eu mudei muito a minha concepção em relação à urgência, né? Desde que quando eu comecei a trabalhar um pouco com isso, porque acho que a gente tem aquela impressão de que urgência corre, sobe em cima do paciente, se vira, e não é bem assim. A gente aprende que é o completamente oposto. Você precisa ter calma, você precisa ter diretrizes e protocolos, algoritmos mesmo de pensamentos assim bem definidos para que você consiga tomar uma decisão que seja assertiva no momento que é tão crítico para um paciente. Então, para mim, eu chamo todo mundo pro time, né? Porque eu sou apaixonada. Tá bom, muito obrigada, doutora. Ah, faltou uma coisa. A gente precisa da palavra-chave para calcular a presença do pessoal. Pode escolher uma. SAMU. SAMU, então, gente, é a primeira palavra-chave de hoje. Deixa anotadinho aí no cantinho para preencher depois o nosso formulário. E agora a gente vai ter um intervalinho. Daqui uns 20 minutinhos mais ou menos a gente volta.